Tá com música para todos, hoje no Política em Foco, recebendo mais uma vez o brilhante delegado de polícia, Dr. Eguchi, agora no Política em Foco. Política em Foco. Oferecimento: Mirante Empreendimentos Imobiliários. O sonho a seu alcance. Política em Foco. Todos os dias você fica sabendo o que acontece no cenário nacional. Os principais fatos da política, direto de Brasília e do restante do Brasil. A análise e a explicação dos deputados federais, senadores, ministros e dos estados pelos governadores e deputados estaduais. Aconteceu, é fato. Política em Foco, no Broncas da Cidade. Bem, hoje recebendo mais uma vez o brilhante delegado de polícia, também já candidato aí várias vezes, na verdade um fenômeno do Pará nas eleições, né? Por muito pouco, quase era o nosso prefeito na cidade de Belém. Mas está tendo uma reviravolta tão grande aí, que eu vou perguntar ao delegado Eguchi. O Ministério Público Eleitoral acatou o pedido de impugnação do mandato do prefeito de Belém e seu vice. Essa informação procede, delegado? Bom dia, delegado. Muito obrigado por me convidar novamente para participar do seu programa que é muito comentado em toda a região sul-sudeste do Pará, que tem uma força muito grande. Muito obrigado, delegado. Quanto a esse caso, que a notícia que saiu ontem, a notícia quente, realmente é verdade. O que acontece? Em dezembro, o doutor Elson Soares teve uma conversa comigo e nós chegamos à conclusão de que o candidato que ganhou a eleição, o candidato Edmilson Rodrigues do PSOL, ele praticou estelionato eleitoral quando ele jogou o programa Bora Belém, que daria R$450 para as pessoas em estado de necessidade. Só que o que a gente está vendo não é isso. Inclusive, assim que ele tomou posse, ele já foi falando que não tinha dinheiro, que não podia pagar, ou seja, realmente foi um estelionato eleitoral. Então, ele vendo que a gente tinha impetrado essa ação, ele tentou reverter a situação, aí conversou com o governo do estado, mesmo assim, ele não consegue pagar porque, como nós falamos no último debate, não tem recurso para isso. Não tem. É um claro estelionato eleitoral. E o Ministério Público ontem se manifestou favorável ao nosso pedido. Ou seja, agora a ação vai para o plenário para ser votada pelo plenário do tribunal. Agora, delegado, e no caso, se vier realmente a ter essa cassação, como aconteceria? Haveria uma nova eleição para Belém, é isso? No caso, como ele não obteve mais de 50% dos votos dos eleitores, a nosso ver, não é dos votos válidos, dos votos dos eleitores. Sim. A nosso ver, não haverá outra eleição. Mas nós nos damos por satisfeitos só de ter o nosso pleito alcançado. Se houver uma próxima eleição, não tem problema nenhum. Nós estamos dispostos a disputar, porque eu acho que o povo percebeu, depois do dia 15, depois do final das eleições, dia 29 de novembro, que ele foi enganado por esse partido. Então, não tem problema nenhum da gente disputar uma outra eleição, e eu acho que a população está com a mente mais aberta. Delegado Eguchi, nesse próximo pleito. É verdade. Aqui vai uma análise. O senhor é um homem muito culto, fala de tudo de política, entre todos os assuntos da sociedade cotidiana. Inclusive, sou seu fã exatamente por esta sua desenvoltura, inteligência muito grande. E também vale salientar e dizer para o senhor o seguinte: toda vez que o senhor aparece aqui, a quantidade de mulheres que mandam o WhatsApp dizendo assim: Sérgio, o delegado é bonitão, né? Bonitão, tá em dia, né? O senhor faz muito exercício físico, né, doutor? Eu tento, né? Pela minha atividade, a gente sempre que possível tenta dar uma corridinha, mas eu não faço muito não, eu gosto de dar uma corrida só, inclusive uma corrida ao ar livre. Não sou muito fã de academia não, eu gosto de dar uma corrida na rua mesmo, ouvindo um som no ouvido, só para manter, não é nem para manter a forma, é para a gente poder comer as besteiras que a gente come no final de semana, gordura, tomar uma cervejinha, então manter equilibrada os nossos exames, que o tempo passa
é inexorável, né? Não tem volta. O tempo está bem com o senhor está bem, viu? Continue correndo, então. Obrigado. Delegado Eguchi, como o senhor analisa esse caso de abrir igreja, fechar igreja, chegar ao ponto de ter que ir para o STF? Qual a sua opinião sobre isso, doutor? Como eu falei novamente no debate, no último debate que nós tivemos nas eleições, no segundo turno, eu falei que eu sou radicalmente contra o lockdown. Eu acho que nós devemos ter algum tipo de isolamento social. Sou favorável. Uso de máscara, uso de álcool. Se a máscara e o álcool, eles protegem nas farmácias, nos supermercados, nos ônibus lotados, nas filas dos bancos para pegar o auxílio, por que ele não protege num restaurante ou num templo, numa igreja? Então, eu acho que quem quer e quem pode ficar em casa, fique em casa, permaneça em casa. Mas nem todo mundo pode ter esse tipo de procedimento. Eu fico muito triste com aquelas pessoas que só trabalham de noite. E eu vejo aqui em Belém, aquele vendedor de churrasquinho, de sanduíche, aquele vendedor de batata frita, e dentre outros, que precisam trabalhar para levar comida para casa. Então eu sou contra lockdown, eu acho que isolamento social tem que haver, mas para quem pode, quem quer, e não ser obrigatório. Inclusive a gente percebe muitos atores aí, fica em casa e a mídia só vem mostrando o seguinte, o fica em casa sem máscara, em festa dos outros, tudo nas baladas, fica em casa para quem é rico é bom, mas para quem não tem dinheiro é muito complicado, né, doutor? É o que eu falo, é fácil pedir para ficar em casa quando você tem uma casa muito boa, uma geladeira cheia de comida, as contas pagas, uma internet de qualidade, uma TV a cabo, um computador ou videogame para os filhos. Mas a realidade do nosso país e principalmente do nosso estado é outra. Eu caminhei aqui por todas as partes de Belém e vi que a maioria das casas mal tem comida em casa. Imagine esses outros benefícios que eu falei. Então é impossível uma família com 6, 7, 8 pessoas que moram num cômodo de um quarto, às vezes, sim, ficar toda em casa ali sem condições de higiene mínimas e sem dinheiro para se manter. Porque normalmente essas casas, esse poder aquisitivo muito baixo, é sinal que a pessoa trabalha na informalidade e ela precisa trabalhar ou como camelô, ou como vendedor de churrasquinho, ou alguma atividade informal que busca dinheiro todo dia. Isso o Estado não está vendo ou não quer ver. E é por isso que a gente está brigando para 2022 mudar essa realidade. Inclusive, em recente discussão, o novo ministro do STF, o novo agora que assumiu, né, o André, né, ele falava exatamente o seguinte: será, numa reunião dessas online entre os ministros, será que nós não estamos dando assinando um cheque em branco, né, para as forças, para os políticos locais, os governadores, os prefeitos, tomarem tais decisão a ponto de se reverter, rasgar a Constituição e reverter isso, e trabalhadores terem que passar. Olha a que ponto chegamos, um vendedor de churrasquinho apanhando na rua para trabalhar e levar um pão de cada dia, né? Então realmente é preciso ter uma análise muito mais profunda a respeito disso, né, doutor? Inclusive, algumas discussões aqui em Belém, eu comento que existem, por exemplo, no dia 31 de março houve uma manifestação em prol do nosso presidente, da liberdade de locomoção, em prol da nossa Constituição. E infelizmente, a polícia apareceu e, inclusive, levou detido um ônibus cheio. Mas ocorre que essa manifestação aconteceu na Praça da Bandeira e tiveram aproximadamente uns 100 manifestantes que não estavam aglomerados. Eles estavam todos com máscara, todos com distanciamento que o decreto orienta, e mesmo assim, por eles estarem se manifestando contra o governo local. Tivemos aqui um pequeno problema de conexão, mas deu para entender o posicionamento do delegado Eguchi e eu agradeço. Eu vou rapidamente no intervalo e volto. Esse é o Música para Todos do Broncas da Cidade. Volto já já.